Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Na Mesa com David Pimentel. E hoje eu estou com um convidado aqui mais do que ilustre. E nessa grande temporada aqui agora em Orlando. Sempre eu aqui em Orlando, né? É porque aqui tem grandes personagens, aqui tem grandes empresários, empreendedores e sim, grandes comunicadores, como nosso amigo e convidado ilustre que nós temos aqui hoje, que é o Alexandre Janner. Muito obrigado, David Pimentel, que satisfação estar aqui com você. Ser convidado faz com que eu fique pensando, gente, hoje promete, viu? Porque você ser o entrevistador, eu estou aqui sentado à sua mercê, isso é bom demais, que honra, obrigado. A honra é minha de tê-lo aqui conosco, com a gente. Eu tenho um prazer enorme de recebê-lo hoje, até mesmo porque você é uma pessoa assim que muito comunicativa, tem feito um trabalho extraordinário na comunidade brasileira, não somente no meio da comunicação, mas também com suas palestras, ensinamentos, tudo aquilo que você tem feito, da sua trajetória de vida. E hoje nós queremos saber exatamente como que foi essa trajetória, o que aconteceu até você chegar onde você está hoje. Hoje você está nos Estados Unidos, há quantos anos? 6 anos. 6 anos nos Estados Unidos. Jane, como começou a sua história? Explica um pouco, de onde você veio? Como é que você veio parar aqui assim de paraquedas em Orlando? Pergunta muito oportuna. Eu sou gaúcho, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tive a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos. Nunca sonhei, nunca desejei estar aqui nos Estados Unidos. Nunca foi meu sonho, nem para conhecer. Só para você ter uma ideia. Eu desejava sempre a Europa, quando eu não conhecia nenhum país ainda. Mas os Estados Unidos não estava na minha rota. E eu tive a oportunidade, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Já tinha minha empresa, já tinha um estúdio fotográfico, laboratório. Trabalhei muito e tive um sucesso já naquela tenra idade, e com isso eu fui desenvolvendo essa habilidade de lidar com pessoas. E ser fotógrafo, fotografar muitos eventos, pessoas, celebridades, casamentos, eventos, fez com que eu me aproximasse muito das pessoas com a comunicação. E também fui presidente da juventude da minha igreja daquela época, e isso fez com que tudo fosse juntando um quebra-cabeça, ao ponto que eu decidi fazer teologia. E aí eu fiz 2 faculdades de teologia, sendo que uma, eu sou muito honrado por isso também, ser a primeira turma de teologia do Brasil que o MEC reconheceu como curso. Assim como medicina, como direito, assim é a teologia, a minha primeira turma. Eu fui a cobaia nessa história. Isso lá na sua cidade? Isso, aí eu já tinha me mudado. Eu fui para a Grande Porto Alegre, eu fui morar em São Leopoldo, no Seminário Concórdia, hoje Faculdade Concórdia, e fui estudar na UBRA, Universidade Luterana do Brasil. E lá eu tive essa oportunidade de estar com milhares de jovens, né, estudando, se aprimorando com teologia. Nesse tempo que você teve essa experiência e também, claro, seus estudos, que você formou em teologia, qual foi o segmento que você teve naquele momento? Estudos teológicos? Sim. Ou você se tornou pastor? Ou algo Sim. assim nesse sentido? Fala um pouco dessa visão religiosa que você teve no começo, para a gente chegar até onde você está hoje. Importante isso. Eu estava ligado à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELP. E o meu propósito sempre foi educação. Eu era apaixonado por ensinar e ter essa oportunidade. Então, em 1995, eu comecei a palestrar. Esse ano, fazem 30 anos que eu faço palestras. E isso que me trouxe o meu entendimento do meu propósito. E eu fui ser capelão escolar. Então, como capelão escolar, eu fui responsável de algumas unidades, como professor de ensino religioso e também depois como capelão de algumas unidades. E ali sim, aflorou. Aí eu tive contato com o mundo corporativo. Eu comecei também, como eu fazia a parte introdutória, pequenas palestras, os pais dos alunos olhavam para mim e falaram: olha, eu preciso de você na minha empresa, você vai? Falei: vou. Aí fui chamado para prefeituras, empresas de grande porte, comecei a andar por vários estados, fazendo palestras para os pais dos meus alunos. Sobre o quê? Que tipo de palestra? Naquela época eu trabalhava sobre motivação e ética. Eu trabalhava isso, que era uma coisa... E você usava teologia para fazer essas palestras? Gotas. Sempre eu usei gotas de teologia. Eu sempre trabalhei, nessa minha experiência toda que eu tive todas as religiões possíveis, ateus, todos. E o pessoal sempre Quando você trabalha num meio escolar, tem... Sim, não tem como. Mesmo sendo a escola confessional,
a gente desenvolve uma habilidade de entendimento, de compreensão, de consciência. E isso eu tive lá atrás. E depois, nesse mundo, eu migrei para o mundo corporativo. E existia um gap muito grande, ainda existe, entre a educação e o mundo corporativo. Aquilo que se aprende numa universidade e aquilo que de fato é a realidade. E eu falei assim, eu vou fazer o meu melhor para desvendar isso. O que eu posso colaborar? Que tipo de legado que eu posso deixar? E quando eu entrei, eu comecei a fazer essas pontes, essas ligações. Então eu saí da parte confessional e entrei no mundo corporativo. Foi quando eu conheci o Mastermind. Foi quando você conheceu o Mastermind que você, claro, teve uma vida nisso aí, né? Sim, uma vida. Mas esse processo seu de início, quando você começou a dar essas primeiras palestras, depois que você se formou como teólogo, a gente está falando em que época, por exemplo? Eu me formei em 1997 na UBRA e em 99 pelo Seminário Concórdia. Foram 2 faculdades, 6 anos de teologia. Em 95 comecei a palestrar e a dar aula, em 95. Em 95. Sim. Quando você conheceu o Mastermind? Foi em 2006. Em 2006 eu tomei conhecimento do que era o Mastermind. Eu fui para um workshop. A gente está falando de 10 anos. 10 anos, Sim. E essa trajetória antes de você chegar até as primeiras palestras foram quanto tempo? 10 anos? Não, a primeira palestra foi em 1995. Eu tinha 2 anos de seminário. 2 anos de seminário. 2 anos de seminário, que aí eu me coloquei no palco. Eu estou perguntando porque daqui a pouco a gente vai linkar muito a questão do tempo. Pelo fato de eu te conhecer um pouco, uma prévia daquilo que eu sei de você, eu vi que você soube, né, ter etapas da sua vida onde realmente gerou uma escala diferente da outra. É claro, de forma diferente, mas sempre trazendo luz àquilo que você já havia feito no passado. Então, por exemplo, nesse tempo que você foi lá, você estudou, você começou suas primeiras palestras, começou a trabalhar, né, fez a capelania nas escolas, teve as palestras, logo depois você conheceu o Mastermind. Do Mastermind, que você começou em 2006. Isso. Quanto tempo você foi nele? Que eu fiquei no Mastermind? Fiquei 18 anos. 18 anos. Aí é que tá. O que é um Mastermind? Só para assim, a gente entender esse processo, porque para entender as suas habilidades, aquilo que você trouxe de melhor, aquilo que você conseguiu realmente catalisar e reter dentro da sua mente, desse poder que você hoje tem de palestras, que você é muito assim, autêntico e intencional naquilo que você faz, nas suas palestras. Sim. Eu já assisti uma palestra sua, já assisti algumas, né? E você, assim, é muito focado naquilo que você está falando, e a reação do público, as pessoas quando te ouvem, te escutam, parece que assim, você consegue gerar uma energia tão forte que as pessoas entram naquilo que você está falando e parece que não quer desagarrar, não quer sair daquilo. Correto. Entende? Então, como que você conseguiu essa habilidade nesse tempo todo, assim, estudando, é claro, e começando o Mastermind para você fazer o que você fez? É claro que a gente vai entrar nos roteiros, aonde você já passou, como que você construiu isso? A pergunta é muito oportuna, porque eu passei por alguns desafios na vida como a maioria passa. É normal. Normal. Quando eu estava no mundo confessional, eu tinha essa habilidade porque todo domingo eu pregava. Então, eu fui pastor, então eu pregava, eu tinha estudo bíblico, eu fiz, dentro do meu estágio, eu estava em Foz do Iguaçu, então o tempo inteiro era missão, então eu ia nas favelas, eu ia em lugares ermos, distantes, difíceis, e lá a gente constituía grupos que cresciam muito rápido. Sim. E essa era a minha energia, fazer o meu melhor. E eu vivia um dilema naquela época em que eu passei por um divórcio. E quando eu passei por um divórcio, eu nunca sabia quando iria concretizar a minha saída. Na hora que eu ia tomar essa decisão do meu divórcio, eu não poderia mais ser pastor dentro da instituição. Exato. Naquele momento, naquela época, naquele contexto. Então, o que eu fazia? Eu preciso fazer o meu melhor hoje. Então, toda a pregação, tudo que eu fazia era a última vez. Sempre era a última vez. É como se não tivesse o amanhã. Uma outra oportunidade. Como se não tivesse. Então, toda vez que eu tinha a oportunidade de falar, como agora eu tenho, por exemplo, como é que eu estou me comportando hoje com você aqui? Como se fosse a última vez. Eu não sei o que me espera lá fora. Então, eu preciso entregar aqui o meu melhor.
Então, toda oportunidade que você tiver hoje, só faça o seu melhor. Você não tem passado, você não tem futuro. Você só tem o agora. Então, simplesmente faça o seu melhor. Seja um bom empreendedor, um bom empresário, um bom marido, uma boa esposa, um bom amigo, um bom filho. Simplesmente agora. Você só tem o agora. Não fica procrastinando. Simplesmente entenda esse processo, tome consciência disso, entenda quem você é, entenda que quando você carrega o termo eu sou é muito forte, porque a tua conexão com o Yahweh, quando você entende que você é uma ideia, é um propósito de Deus, você vai viver o agora como se fosse somente o agora, que é só o agora. Bonito, Jânio. Olhando esse passado, é claro, essa estrutura de mastermind, você teve vários encontros, várias palestras, vários eventos e também muitos mentorados nessa jornada toda. Sim. Como que começou a surgir os seus primeiros mentorados? Como que isso aconteceu? Eu acho que é uma pergunta que muitos hoje, né, se perguntam, como que eu vou mentorar alguém? Como que eu vou conseguir isso? A gente vê hoje uma escala de pessoas querendo trazer mentorias nesse mundo digital hoje e muitas das vezes, ao olhar o histórico delas, elas não têm uma certa experiência, mas elas querem ter. Mas nem sequer elas pararam para escutar ou ouvir a história de alguém que realmente passou por um momento e uma situação da vida que ela teve que aprender e teve sim uma experiência muito forte disso. Sim. Por exemplo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência para refletir a esses novos que estão querendo até mesmo entregar a sua mentoria sem saber como fazer isso. É uma pergunta até capciosa no finalzinho ali. Mas olha só, para chegar a ser a minha mentoria, a minha experiência foi treinamentos. Antes do Mastermind, eu já tinha a opção de treinar pessoas. Então, constantemente, eu tinha um cargo de confiança da universidade. Então, era o diretor ou a direção e a capelania. Então, sempre eu estava em reunião, eu sempre tinha que trazer uma palavra verdadeira e que incentivasse as pessoas a serem bons colaboradores, fazer o seu melhor. Então, sempre eu estava inovando. Quando surgiu o PowerPoint, por exemplo, eu fui um dos primeiros a usar o PowerPoint, a usar sempre no visual os canais sinestésicos para que a pessoa pudesse entender mais e compreender melhor a mensagem, independentemente de qual fosse. Mas eu sempre trabalhei isso. Então eu já treinei muitas pessoas, eu já fiz muitos eventos antes de entrar para o Mastermind. Quando eu entrei para o Mastermind, que foi uma escola, com certeza, recomendo a todos que tenham uma oportunidade de fazer o Mastermind, façam o Mastermind. Foram 18 anos, 12 mil pessoas que eu treinei com o Mastermind e antes do Mastermind. Somando tudo, 12 mil pessoas em salas pequenas. Isso tirando as pessoas que eu palestrei. Eu não fui muito expressivo, mas são 50 mil pessoas que eu tive a oportunidade de fazer palestras, não em grandes ginásios e assim, mas eu tive essa oportunidade. Então eu vim, como você falou, dentro da linha do tempo de uma escala. Hoje eu tenho 36 anos de experiência corporativa. Eu comecei com 14 anos e cada passo que eu tive um aprendizado. E esse aprendizado eu carrego comigo. Então, quando eu estou com uma mentoria, com um mentorado, tudo aquilo está dentro de mim. Então, cada palavra que eu libero, eu sei exatamente o que eu estou falando. Porque toda palavra liberada é uma flecha, ela vai atingir um resultado. Então, a minha responsabilidade é muito alta. Por isso que eu não delego o que é meu a mais ninguém. Então, por enquanto, a minha mentoria é comigo mesmo. Não tem ninguém mais. Não existe 100 pessoas, 300 pessoas num grupo. Então, o que eu posso aconselhar? A pessoa quer fazer mentoria, ela tem que fazer mentoria na área que ela tem experiência, que ela possa ser compartilhada, que ela é uma mente. Ela é uma mente brilhante naquela área específica, que ela tem uma experiência pela qual ela possa ensinar outro. Ela tem que tirar a visão mercadológica disso. Isso não é um mercado, isso é muito sério, você lida com vidas. Então, tamanha é a relevância desse processo, que você consiga fazer isso. Olha só,
Quando eu vejo você falando sobre a mentoria, é claro, a gente relacionando aqui os novos, né, que estão querendo trazer mentorias hoje, é claro que tem muitas pessoas que têm grandes habilidades, elas conseguem gerar uma certa energia sobre aquilo que elas já fazem, no contexto de vida que elas vivem, e outras que não tem nada, e tentam ensinar de tudo em todas as áreas. É claro que existe o mundo fraudulento, né, dessas mentorias. Mas daqui a pouco eu vou voltar nisso. Sim. Eu só estou trazendo esse contexto para a gente ir lá atrás e trazer luz a isso que eu estou falando agora. Por exemplo, você fez um Mastermind. Certo. O Mastermind Napoleão Hill. Sim. Correto? Instituto? Correto. E nisso, os ensinamentos de Napoleão Hill. Você ensinou isso durante 18 anos. Exatamente. E em 18 anos, quantas pessoas absorveram isso e tiveram sucesso com todas essas mentorias, com todos esses cursos? Eu acredito que você deve ter presenciado pessoas começar do nada e atingir níveis altíssimos na sua história, principalmente passando por uma mentoria relacionada a Napoleão Hill. Antes da gente entrar, eu vou te fazer perguntas sobre isso. Eu quero que você vai captando tudo isso que eu estou falando. Sim. Mas quem era Napoleão Hill? Quem era Napoleão Hill? É claro que ele escreveu muito, teve seu relacionamento no meio corporativo, aprendeu muito com aquilo que os grandes da história do empreendedorismo ali estavam implementando, das suas ideias, das suas capacidades. Ele conseguiu trazer tudo isso à luz para que hoje nós pudéssemos ter acesso. É claro que isso no passado tinha pouco acesso, as pessoas não tinham muito acesso a isso. Era só para aqueles mais abastados, aqueles que poderiam ter condição de ter aquele tipo de informação. Mas olhando a história de Napoleão Hill, aquilo que ele escreveu, isso é muito positivista, né? Você tem que ter uma atenção e uma intenção muito forte naquilo que você faz. Qual é o relacionamento? Agora eu vou entrar no estágio de mentorado seu, para eu tentar puxar de você aquilo que você pode entregar para o nosso público. Relacionado a Napoleão Hill, a mentoria que você trouxe dele, como que isso hoje reflete na minha vida e como que isso hoje pode me ajudar para eu me transformar num grande mentor? Boa pergunta. Napoleão Hill é um ícone. Sim. Napoleão Hill, ele teve uma ideia brilhante de poder entrevistar pessoas, conhecer pessoas e entender como que elas chegaram a ter sucesso. Como que elas fazem, o que tem de diferente, por que umas... Essa é a frase normal, a afirmação, ou a pergunta, aliás, que todos os palestrantes fizeram na minha carreira inteira, de 30 anos. Por que tem pessoas que têm sucesso e outras não? Então essa pergunta mexeu com ele e ele teve esse acesso a Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, John Rockefeller, então as pessoas daquela época. E foram milhares de pessoas que ele pesquisou. Ele compilou as informações, escrevendo The Law of Success. A lei do sucesso, a lei do triunfo. É muito forte. Inclusive, quem lê o primeiro capítulo não consegue entender. Alguns desistem. Porque ele fala como é que é formado o Mastermind. Naquela época era totalmente disruptivo, era complicado. Até hoje, se você não pegar uma tradução hoje... Mas existia hoje... mais atenção naquela época, claro, porque não tinha televisão, não tinha toda essa informação que tem hoje. Hoje é mais difícil. Sim, mas as pessoas tinham dificuldade de entender o que era o Éter, o que era o Mastermind como um todo e assim por diante. Mas o mais importante ele deixou um legado, escreveu o livro Think the Gold Rich, O Quem Pensa Enriquece, e outros tantos livros, e que impactaram realmente as pessoas, porque elas começaram a colocar na prática os estudos que ele teve, a compilação que ele teve. Chegando até hoje, todos bebem da fonte de Napoleão Hill, e depois que beberam dessa fonte, cada um seguiu um caminho pela qual. Por exemplo, comigo, o Mastermind foi muito importante, sem sombra de dúvida. Colaborou para quem eu sou hoje? Com certeza colaborou. Então, durante 18 anos como diretor da Napoleão Hill Foundation, São Paulo, Rio de Janeiro e Estados Unidos, me trouxe uma experiência riquíssima. Sim. Mas ela me trouxe até aqui. A partir do momento que eu saí, eu me desvencilhei 100%. Então, eu coloquei na prática a tua pergunta. Como que você faz, Joner?
De que forma que você faz? Eu escuto falar sobre você, a maneira que você entrega. Eu já vi você palestrando. O que você faz? Como que você faz? De que jeito que você faz? Isso é da minha pessoa. É da minha personalidade que eu desenvolvi nos anos 90, lá na faculdade de teologia da UBRA, de 94 a 97, quando eu estudei grego e eu entendi o que é o querigma. Sim. O querigma, que quer dizer proclamar, anunciar. É muito mais do que a gente pode imaginar o poder do querigma. Então, aquilo me acompanhou até hoje. Toda essa forma que eu apresento, que eu sou, eu carrego a essência do querigma. E esse querigma está me trazendo até aqui e vai me levar onde eu tenho os meus objetivos. Então, na linha do tempo, como você falou, Napoleão Hill, toda a minha trajetória empreendedora de 14 anos de idade, seminário, faculdade, capelão escolar, diretor da Napoleão Hill, pronto. Linha do tempo, tudo isso aqui me fortalece para que eu possa viver o meu presente hoje, o meu agora. O meu agora é querigma. Tudo que eu desenvolvo hoje é algo diferenciado, não com Napoleão Hill. Há quanto tempo você está fora do Mastermind? Um ano, quase um ano e meio. Ok, quase um ano e meio. Uma pergunta. Napoleão Hill, ele se tornou um grande milionário? Sim ou não? Sim e não. Ok. Por quê? Porque ora ele estava no topo, ora ele caía. Ele sempre foi montanha e vale. Assim como a maioria das pessoas, elas não são flor que se cheire. Ele não era uma flor que fosse um bom cheiro. Sim. Porque ele fazia muita coisa errada e fazia muita coisa certa. O que eu decidi? Reter aquilo que foi melhor dele. A essência do que ele foi melhor, essa é a essência que eu trago. Mas ele foi rico, foi pobre. Inclusive, aqui em Mondora, ele teve um castelo em Mondora. Uhum. Porque o que me pega tudo nessa Sim. história é quando eu olho, por exemplo, o seu caso é um caso típico disso, que eu vejo a tua história. Você ficou 18 anos na Napoleão Hill, com uma história tremenda. É claro que vários insights ali para você assim explodir, e você conseguiu fazer várias pessoas explodirem nesse meio tempo, pessoas crescerem, se desenvolverem e tudo mais. Mas eu vejo que depois que você se desvencilhou, você mudou completamente o seu foco. Sim. Então hoje eu vejo algo em você, uma mentalidade empreendedora e corajosa nesse sentido, que quando eu começo a conversar com você, é claro que nós tivemos já outros bate-papos, que traz algo diferente. Exatamente. E que você hoje está, igual você está falando agora, trazendo o querigma, é uma outra porção. É uma porção desafiadora. É uma porção onde você captou todos os ensinamentos, ensinou muito do melhor que ele tinha, mas só que aí você olhou por um outro lado e fala assim, poxa, agora eu vou colocar uma pitada diferente aqui de toda aquela bagagem, toda aquela experiência, de todos aqueles exemplos que eu vi de pessoas prosperarem com os meus ensinamentos, mas que hoje eu uso para mim e que estou levando para outras pessoas. Correto? Observação exímia, perfeita. Exato. Ipsiliteris. Porque o que acontece? Na maioria das vezes a gente vê pessoas que ensinam, são grandes professores, e isso acontece nas faculdades. A gente vê um professor numa universidade ensinando um aluno que futuramente esse aluno vai ter sucesso naquela profissão que ele vai fazer, e ali ele explode. É a mesma coisa do professor ensinando um cientista, ensinando ali a fazer algo, e ele de repente ele estoura e faz uma coisa, se transforma numa coisa tão gigante, mas o professor está lá. Sim. E ele continua dando aula para milhares e milhares de pessoas, e ali vai por vida fora. Qual foi o momento que você se observou, parece que você olhou no espelho e falou assim, poxa, eu sou esse professor, mas da agora para frente eu vou mudar o sentido? 1 ano e meio? Antes. Eu já tinha isso no meu coração há bastante tempo, mas eu ainda não tinha tomado uma decisão. Então eu sei exatamente quando a pessoa tem que tomar uma decisão e ela não toma. Ela posterga. E o preço que ela paga por postergar. Então na minha vida, muitas vezes eu posterguei decisões. Mesmo que no meu desejo mais profundo seria a tomada de decisão, eu não tomei, por motivos A, B e C. Mas eu não tomei a decisão. No momento em que eu realmente senti que era, e também eu tenho meu contato de fé, que é muito forte,
Sim. Então, isso conta muito. Então, quando Deus me falou, Deus me tocou, Deus mostrou por A mais B que a minha missão já tinha sido cumprida na Mastermind, e então isso realmente foi o que mais me impulsionou, porque eu me via, David, com 80 anos numa sala. Essa era a minha visualização. Eu jamais sairia do Mastermind. Por quê? A quantidade de pessoas impactadas é muito forte. Isso é gostoso, isso é muito relevante, né? É muito. Então, eu não me via fora de uma sala, mesmo com 80 anos de idade. Então, eu iria cuidar do meu corpo, ter saúde, para fazer as dinâmicas, para que as pessoas fossem impactadas com aquilo. Só que aí, Papai do Céu vem e fala assim, ó, não. O que eu tenho preparado para você é algo diferente. Só confia. É que nem Abraão, quando saiu sem rumo. Saiu de Ur da Caldeia, vai. E ele foi. O Jânner foi. E eu não me arrependo nem um momento. As situações que eu tenho vivenciado é tão forte, as experiências, porque mudou muito. Eu saí de um mundo box, realmente era um box, para uma infinidade de possibilidades. Embora você ensinasse toda essa... De uma outra forma. De outra forma. De uma outra forma. Só que, de certa forma, você não implementava isso na sua vida, correto? Assim, de forma mais aberta. Você se olhava como professor, para você, o seu grande sucesso era você ver aquelas pessoas terem sucesso, e hoje você transformou a sua visão relacionada a isso. Sim. O que eu quero saber exatamente qual foi o que te motivou realmente mudar essa visão relacionada a isso tudo e você construir, por exemplo, o Querigma para você ter esses novos projetos que você está tendo hoje. Daqui a pouco eu quero saber um pouco desses projetos novos que você tem. Quando eu senti que muitos me falavam, Jânner, você me trouxe até aqui. O que você tem a mais para mim? E o que eu ofertava para eles não batia. Jânner, muito obrigado, gosto muito de você. Você não podia entregar mais? Porque você não fazia parte? Não fazia parte. Eu tinha um contrato assinado que eu teria que fazer só aquilo. Não poderia. E nada fora. Nada além daquilo. Nada. E todo mundo sedento. O que eu tive de pessoas que tiveram resultados e que saíram para outras marcas muito famosas e que investiram muito. Eu vou dar só uma... que aconteceu com vários. Um grupo pelo qual eu treinei no Brasil, investiu comigo naquela época, faz muitos anos, R$1.800. Amor, mudou a vida. Não, eles falam, até hoje eles falam, você que está me vendo, você sabe que é com vocês que eu estou falando. Você sabe o quanto isso impactou a tua vida. Só por eu não ter algo de um nível, de uma sequência, vocês procuraram outras instituições, o que eu concordo com vocês. E esses que investiram 1.800, nos outros, 30 mil. Naquela época, fazendo todos os treinamentos e sempre falando, eu estou aqui porque comecei no Mastermind. Outras situações, David, que eu tenho de experiência, que tem a ver realmente, claro, com o conteúdo e tal, mas todo mundo fala, Tony Robbins e os outros brasileiros, todos falam, só que não citam Napoleão Hill. O único que eu respeito de coração, que eu respeito mesmo, é Bob Proctor. Ele sempre falou que foi Napoleão Hill. Sempre, sempre. Ele tinha uma postura ética que me arrepia. Eu não tive a chance de conhecer ele, mas o legado dele ficou. Porque ele reconhecia em Napoleão Hill as ideias do livro Fim do Goldrich, que levou o império dele. Os outros, talvez, por um motivo ou outro, não reconhecem tanto. Mas a grande maioria não traz o reconhecimento, não vem. Não fala. Eu tenho um reconhecimento gigantesco, porque o meu começo foi exatamente esse, escutar Napoleão Hill o dia todo. Eu trabalhando e escutando Napoleão Hill. E aquilo fixando na minha mente, me encorajando, mostrando os passos que eu tinha que fazer. E hoje eu vejo aqui, está com você, que foi um grande representante Napoleão Hill no Mastermind. Isso é muito interessante, que isso é forte. Olha só para você ver aonde nos leva, né? A minha vida mudou. É claro que são várias situações que aconteceram ali no decorrer disso.
Mas analisando isso tudo e vendo o que você já fez, é claro que com tudo aquilo que você pôde ensinar e que não pôde mais, essas pessoas que ali investiram 1.800 e depois no próximo passo investiram 30 mil, Sim. Que elas entenderam que precisavam daquilo. Foi. Uhum. Mas hoje você tem a Querigma. Sim. Correto? Correto. Uhum. A Querigma, ela vai além? Vai além. Essa Não que é a minha existe alegria. não existe mais essa barreira. Não existe. Eu sou muito grato. A minha gratidão é eterna com tudo que eu vivi no Mastermind. Sim. A minha vida toda que eu experimentei ali, ela é 100% válida. Ela me trouxe até aqui. Ela me trouxe até aqui. Só que para onde eu vou, eu tive que trocar de carro. Eu preciso de um carro com uma potência diferenciada para o meu objetivo maior. E o meu objetivo maior precisava de eu ter esse rompimento aqui. E o Querigma, eu estou nos Estados Unidos com o Green Card aprovado, foi devido ao Querigma. Então todo mundo pensa que foi por causa do Napoleão Hill, o Mastermind. Não. Inclusive fui recusado a primeira vez que eu tentei aqui. Não fui aprovado. Então quando eu mostrei que existia uma metodologia, Querigma tal, e eu provei por A mais B, eu fui aprovado no meu Green Card. Sim. Então, esse é o novo tempo. E o novo tempo é proclamar as pessoas, é anunciar as pessoas por meio de ativação dos dons que eu tenho, para que as pessoas tenham resultados realmente eficazes da parte de área de liderança, pessoal, de mentalidade, trabalhando vibração, frequência e energia. Esses pilares fazem toda a diferença. Por isso que hoje eu tenho o Oratória Quântica, que é só da Querigma. Não existe uma outra instituição que trabalha Oratória Quântica. Os resultados que eu tenho colhido são impressionantes. Hoje eu estou em 6 países, sem divulgar. Eu mal divulgo isso, porque como eu atendo as pessoas no one-on-one, a minha agenda fica lotada. Então, se eu divulgar, eu não vou ter tanto como fazer o que eu faço hoje. Então, as pessoas que me procuram, elas recebem realmente o néctar. Elas recebem o mel mais puro possível da minha essência. Porque eu trabalho esses pontos da comunicação eficaz por meio da oratória quântica, desenvolvendo mentalidade. E aí, o que acontece com as pessoas? A autoconfiança muda. Elas compreendem o seu propósito. Pessoas que estavam fadadas ao fracasso hoje são milionárias. Tem muitos casos. Casamentos que foram restaurados, pessoas que saíram do zero, hoje são empresários. Então eu tenho uma lista de testemunhos. Então, Jânio, vendo a sua história, essa parte da sua vida, aquilo que você tem criado agora, me fala um pouco dos seus novos projetos. O que você tem agora? Qual é o seu novo projeto? O que você está pensando aí pela frente? Eu acredito que nós, eu estou curioso e quero saber quais são os próximos passos agora do Alexandre Jânio. Ótimo. Primeiro, essa oportunidade é muito válida para falar com as pessoas. Eu tenho hoje o Querigma, que é uma mentoria avançada, onde eu trabalho ferramentas que eu desenvolvi usando espiritualidade. Não é religião. Eu trago toda a minha experiência de milhares de pessoas que tiveram resultados com a parte espiritual, trazendo ela conexão com o transcendente, conexão com ela mesma, para que ela possa melhorar a sua autoconfiança. E eu posso dizer, sim, 5 pilares que são fundamentais para que você tenha resultado e que eu posso colaborar com você. Primeiro, visão. Onde você quer chegar? Muitos desejam tudo e mais um pouco, totalmente desalinhados, sem técnicas, sem entender os princípios cerebrais, não compreendem porque não tem resultado. É necessário ter uma visão. Onde você quer chegar? E todo um contexto para preparar isso. O segundo pilar muito importante nesse processo aqui, para que você consiga atingir o resultado, confiar em si mesmo. A maioria das pessoas não confia em si mesmas. Elas têm uma deficiência delas mesmas. Elas não sabem mais quem elas são. E por não confiar em você, a pessoa não consegue ter resultado. Então eu trabalho muito a autoconfiança, para que ela possa melhorar essa capacidade, essa melhoria de chegar lá. Só isso resolve? Não resolve. Ela pode saber onde ela quer chegar, ela pode melhorar a sua autoconfiança, mas ela tem que saber se comunicar, saber conversar com pessoas. A grande parte das pessoas são tímidas,
elas não sabem se portar numa oportunidade de vida. Ela pode estar perante um grande negócio e não sabe fazer. Então eu trabalho a comunicação para ela se sentir que ela é capaz. Eu desperto nela, eu ativo nela a arte da comunicação. Resolve? Não resolve. Mas por que não resolve? Porque você tem que ter autocontrole. Autocontrole dos pensamentos. Autocontrole para que você entenda como lidar com os pensamentos negativos e positivos, para que você saiba lidar com as preocupações excessivas. O que é problema? O que é preocupação? Então, ter autocontrole, porque se você tem coragem para fazer as coisas, mas você não tem autocontrole para sustentar a tua vida, você não consegue vencer. Então, tem que trabalhar autocontrole. Resolveu, Jânner? São 4 pilares. Não resolveu. Falta um princípio que para mim é muito importante. Eu só estou aqui por causa dele. Entusiasmo. Energia para fazer o que tem que ser feito. Essa energia, esse entusiasmo que vem de dentro, faz vibrar as pessoas. Então, quando você está no seu trabalho, fazendo qualquer ação, você vai entender que a sua energia faz toda a diferença. O entusiasmo é captado, as pessoas percebem. E aí elas vão fazer o que você quer com ética, com caráter. Porque quando você vibra em entusiasmo, você tem resultado. E aí a pitada final, dentro desse entusiasmo, que é o que eu trago, espiritualidade. A tua ligação com Deus. Bom, uau, olha só. Já gerou energia aqui que eu tô quase voando. Tô aqui, ó, desse jeito aqui. Imagina você participando, é claro, de uma mentoria igual a do Jânner, que é a do Querigma. O Querigma, ele oferece também soluções para empresas. Como que isso funciona? Você havia me falado um pouco sobre isso. Sim. Fala um pouco para a gente entender. Você que é empresário, você quer trazer, né, essa experiência, essa informação para dentro da sua empresa, para os seus funcionários. Como que funciona isso? Boa pergunta. Nós estamos agora com um leque. O Querigma tem Masterclass, tem o Querigma, o curso online que eu estou desenvolvendo na área de propósito, vai ser fantástico, que é o Querigma Mission Journey, que é o KMJ. Estou desenvolvendo isso, está quase pronto. Em setembro o lançamento. Dia 23 de setembro eu vou lançar o Querigma Mission Journey. O que é isso? Ele é um curso com a minha participação online, porque o que eu percebo, David? As pessoas não sabem o seu propósito. Não. Eu conheço pessoas aposentadas, pessoas ricas, não sabem se viveram o seu propósito. Uhum. Mas existe como resolver isso? Claro que existe. Sempre há tempo. Então eu desenvolvi uma metodologia para que a pessoa, se ela está aposentada hoje, não importa a sua idade, ela possa viver o seu propósito. Um jovem que está perdido hoje na mídia social, que ele possa entender que ele tem um propósito. Quando você entende o seu propósito, tudo muda. O sorriso, a energia, a casa, tudo flui, porque você está em direção ao seu propósito. Todo mundo fala em visão, missão e aí valores. E alguns citam propósito, mas não entendem. Qual que é a minha ideia? A visão, saber aonde você quer chegar, precisa ter o quê? A missão. É o que eu faço hoje em prol da visão. Mas nada disso funciona se não estiver linkado com o propósito. Quando você descobre o propósito, a visão faz sentido. A missão faz sentido. E os valores é que você carrega desde a sua infância, da sua educação. Então eu percebo isso. E para encerrar, nós estamos aí com uma outra parte de consultoria de empresas, que é uma inovação total. E vamos ter um evento fechado, privado, só com convidados meus, porque é muito seletivo. A gente vai fazer um evento onde a gente vai trabalhar o QDN, que aí é área quântica, é física quântica. Nós vamos trabalhar com as pessoas para elas entenderem o processo, que não tem como mais nós voltarmos a uma estaca onde tudo já está acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Então é o Quantum Decision Network. Então a pessoa vai entender o que é isso na prática. O que é energia, o que é vibração e o que é frequência na prática. Você vai ter os resultados que você almeja vivendo esse processo. Jânio, você tinha falado a respeito disso para mim. É claro que tem o seu serviço que a gente também vai estar usando, eu vou estar usando nas minhas empresas, você já está com a gente, mas relacionado a esse evento, por exemplo, tem alguma forma, vai ter alguma página onde eu possa de repente fazer um teste ou algo nesse sentido para eu poder participar disso? Porque eu sei que, é claro que tudo isso que você está trazendo hoje, né, é algo profundo,
totalmente profundo e inovador. Isso não existe. Não, não existe. Aquilo que você já me falou, aquilo que você já comunicou, não vou falar agora porque pertence ao evento e para as pessoas que forem convidadas aí, correto? Sim. Mas existe uma possibilidade, de repente, de eu, sei lá, eu entrar num website ou, sei lá, ter uma experiência, um primeiro contato contigo para saber como que eu possa participar. Sim. Porque tem pessoas que se identificam com isso. Eu vejo que tem muitas pessoas que se identificam, tem aquela que não se identifica. Mas o problema é que a grande maioria hoje está perdida nesse novo mundo. Por quê? E principalmente as pessoas que vieram do outro mundo, que é aquele mundo que está lá atrás, que desde a da era da rádio, da televisão, veio a internet, o CD, Isso entendeu? E tudo mais. E hoje a mentalidade está um pouco confusa. E chega uma nova geração que não existia do passado e está vendendo o futuro. Isso. Então, como eu, por exemplo, entender se eu posso, de repente, ser convidado ou então eu poder fazer um teste para saber se eu posso, eu quero participar disso. Porque o que você me falou relacionado a isso é muito profundo, muito forte. Eu acredito que isso é para poucas pessoas. E é claro que essa mentalidade de crescimento ela é uma coisa nata que vem da pessoa, isso está dentro dela. Ela só precisa ser entendida, compreendida. Eu sei que você tem esse acesso com toda essa experiência e vai trazer isso ainda para o mundo. Eu estou vendo que esse projeto eu já sei, mas assim, já sabe. É explosivo, é algo incomum. Boa pergunta. Para tudo aquilo que eu mencionei aqui agora, é só manter contato comigo no meu Instagram. Eu sou Alexandre Janer, com 2 N's, ou no meu WhatsApp, na minha bio, tem meu contato lá, pode manter contato, não tem nenhuma dificuldade, isso vai estar aqui com tranquilidade, eu vou manter contato com vocês. No QDN, que é o Quantum Decision Network, eu tenho um sócio, que é o Felício, que também será por você entrevistado aqui, e ali nós temos esse projeto grandioso que nós estamos trabalhando em conjunto. Esse projeto, nesse momento, não vai ter landing page, não vai ter nada, porque é um grupo fechado realmente de pessoas que eu conheço e eu sei do potencial delas. Uau, então falei demais, não precisa falar muito mais. Não, mas eu falei muito. Mas para que a pessoa, por exemplo, a pessoa que eu conheço, ela indicar alguém, tem um crivo para isso. Existe um formulário, porque a gente tem que saber quem são essas pessoas. Por isso que é tão explosivo. Então a pessoa vai ter um formulário, ela vai responder aquele formulário para que nós possamos entender se ela se qualifica. Porque, como você falou, é explosivo. Eu não posso pegar um rojão e dar para uma criança. Exato. Então eu preciso compreender como eu tive contato com essas pessoas que a gente vai convidar. Você vai convidar porque você já conhece o projeto. As pessoas que você for convidar, David, olha que responsabilidade. Tá vendo onde ele me colocou? Entendeu? Então, assim, tem que ser algo muito responsável. Agora, depois não. Como esse vai ser o primeiro grupo, vai ser todo ele trabalhado. Agora, nos próximos grupos, aí sim, a gente vai identificar algumas coisas para que a gente possa... No futuro vai ser massivo. Não tem como. Mas agora, nesse processo, nós temos que preparar a sociedade para o que já está acontecendo e as pessoas não perceberam. Até 2030, o mundo jamais será o mesmo. E até 2027, grandes transformações. Parou por aí. Você prestou atenção, você viu tudo. Muita sabedoria, muita comunicação. Hoje eu tive a oportunidade de bater um papo com meu amigo Janer. Obrigado. E aqui está um comunicador, né, que está sempre do outro lado, que está aqui agora, do outro lado para ele, que está comigo, sendo o meu entrevistado e trazendo toda essa informação. Eu acredito que o espaço dele é exatamente esse, porque tem muita informação. É muito difícil colocar uma mente dessa, uma pessoa igual o Janer, atrás entrevistando, porque tem tanta informação que dá para puxar. Eu queria ficar aqui pelo menos mais 1 ou 2 horas, que ia ter muito assunto para falar. Mas, Janer, você realmente trouxe um impacto, você mostrou para que veio. Obrigado. E você chegou chegando. E da agora para frente, tudo vai ser diluído, tudo vai ser clareado, exatamente por causa desse mundo que você hoje está vendo. É o reflexo daquilo que você já passou e você está trazendo hoje à tona e uma nova visão. Sei que muitas coisas diferentes estão por vir, tenho visto isso, eu tenho o prazer de realmente estar do seu lado nesse momento especial da sua vida, esse momento de luz, de clareza, de muito impacto, de muita energia, muita vibração.
e que você tem para passar para esse novo público para você. Você que já foi mentorado do Jânio, só vou te dar só uma pista. Cola. Cola. Obrigado. O que vem é muito grande, muito maior. Lembra aquele negócio lá atrás? 1.800? Não. A mentalidade é muito maior. Então preste atenção nisso e eu deixo aqui novamente o meu agradecimento, Obrigado. Minha gratidão por você participar do meu podcast Na Mesa com David Pimentel e estar aqui com a gente hoje. Só quero que você deixe uma mensagem direta para esse telespectador que quer te ouvir, quer escutar uma mensagem inspiradora, vibracional e energética da sua parte. Para você que está me ouvindo aqui, você se lembra quem você é? Você realmente já teve um contato consigo mesmo? Você sabe o valor que você tem? Sabe a sua missão? Tem certeza do seu propósito? Você sabe que você pode impactar milhares de pessoas? Não pense pequeno, porque aquele que te fez é grande. Então que você consiga entender que quando você disser eu sou, cuidado com o que você vai acrescentar nessa palavra. Então a partir de hoje, caso você não faça, eu sou corajoso, eu sou responsável, eu sou conquistador, eu sou um realizador. Vai nessa linha. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, porque o eu sou está te aguardando. Isso aí. Diretamente do Drix Media Group. Hoje estamos aqui. E também você vai poder ouvir na Spot Brasil Radio todo esse podcast, o podcast do David Pimentel, Na Mesa com David Pimentel. Obrigado, Jânio, grande amigo. E para você querido, que está com a gente, até a próxima. Essa temporada bombou. Fique comigo. Até o próximo episódio. Abraço e tchau, tchau.